Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bem-vindos ao Top Atualidades. Semana do dia 6 de março a 12 de março de 2022. Vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias? Câmara aprova urgência para votação de projeto sobre mineração em terras indígenas. Petrobras eleva preço da gasolina e do diesel. Rússia lista condições para encerrar ataques à Ucrânia. Morre homem que recebeu transplante inédito de coração de porco nos Estados Unidos. Coreia do Sul elege presidente conservador em meio à crise e explosão de Covid. Como é tradição no Top Atualidades, eu trago a nossa notícia de destaque. Câmara aprova urgência para votação de projeto sobre mineração em terras indígenas. Vamos entender o que aconteceu. Seguinte, galera. Há um projeto que prevê a mineração em terras indígenas. Algo que não ocorre atualmente, tá? Então essa é a ideia, mineração em terras indígenas. Márcio, a Câmara dos Deputados aprovou esse projeto? Não. O que ela aprovou foi uma urgência para sim votar este projeto de lei. Márcio, eu tenho uma dúvida. O que significa aprovar a urgência? É o seguinte, existem uma série de trâmites que um projeto de lei deve passar ao ingressar no Congresso. Então tem prazos, tem discussão em câmaras temáticas. E o que a Câmara aprovou? Urgência, olha, nós temos urgência para votar este projeto. A urgência, ela elimina alguns trâmites internos. Por exemplo, esse projeto não passará por discussões em câmaras temáticas. Ele vai direto para o plenário. Então foi isso que a Câmara aprovou. 279 votos favoráveis e 180 contrários. Então a urgência foi aprovada. Tá, Márcio? Então eles vão debater nesse projeto a possibilidade de liberar a mineração em terras indígenas? Correto. Esse projeto é de autoria do Executivo. Ele foi apresentado pelo deputado Ricardo Barros, do PP. Ricardo Barros, aquele mesmo deputado com o nome envolvido no caso Covaxin, na CPI da Covid-19, lembram dele? Então ele que apresentou, tem assinatura de outros deputados do Centrão. E este projeto ele é criticado por ativistas ambientais e por uma série de artistas. Inclusive, nesta semana nós tivemos um protesto em Brasília, tá? Por artistas, intelectuais, institutos socioambientais. Eles se reuniram com membros do STF, se reuniram com membros do Senado, cobrando aí uma medida que evite esses retrocessos ambientais. Tá bom? Então, há um grande embate, houve um grande embate essa semana em Brasília sobre essa proposta. Tá, Márcio, o que ela é na prática? Vamos tentar entender. É o seguinte, o que o governo diz, o que os defensores da proposta alegam? Que a exploração mineral, a exploração hídrica, ela está prevista na Constituição Federal. Só que nunca foi regulamentada. Então é algo previsto, mas nunca foi regulamentado. Tá. E esse texto, ele propõe então regras para mineração, para exploração de petróleo, para exploração de outros recursos minerais, para exploração hídrica e geração de energia elétrica em terras indígenas. Então, esse é o teor do texto. E, além disso, o texto abre possibilidade para que os indígenas explorem comercialmente a área, economicamente, a área indígena, seja através do turismo, seja através da agricultura. Então, este é o ponto de discussão. Então, tivemos a aprovação de urgência para votar esse projeto. Ele ainda não foi aprovado. O que tivemos foi uma urgência para ele ser votado. Pontos interessantes. Para que seja aprovada a mineração em terras indígenas, existe uma série de procedimentos. Um estudo de viabilidade, depois uma indicação do presidente da República, conversa com os grupos envolvidos, participação dos indígenas no processo, indenização, aprovação do Congresso, então há uma série de trâmites, tá? E aí alguns pontos polêmicos do projeto. É o seguinte,
Imagine uma área indígena em processo de demarcação. Uma área, então, ocupada por indígenas em processo de demarcação. Ela poderá ter exploração? Terá ter aprovação para mineração? Poderá ter exploração mineral? E aí, o que você acha? Olha o que o texto diz. Que mesmo que exista aí um processo de demarcação, esteja em processo de demarcação, pode ocorrer estudos para fins de exploração mineral. Concluído o estudo, caberá ao governo decidir quais áreas são adequadas para a exploração. Quem vai intermediar isso junto à comunidade indígena é a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. E aí um ponto muito interessante. Imagine só que os indígenas sejam contrários àquele projeto. Tem uma oposição, nós não queremos, nós não concordamos com essa medida. Mesmo assim, o presidente da República poderá encaminhar ao Congresso Nacional um pedido para exploração, independente da vontade dos indígenas. Então, um ponto aí polêmico, né? A gente fala tanto desse planejamento moderno, que tem que ser um planejamento participativo, escutando a comunidade envolvida, mas nesse caso, se a comunidade for contrária à exploração, mesmo assim o presidente pode enviar ao Congresso para que a exploração ocorra. Tá? E aí, Márcio, foi para o Congresso? Tá. Após a autorização do Congresso, a Agência Nacional de Mineração ela vai fazer a licitação para a exploração dessas áreas. Há uma previsão do pagamento de percentuais às comunidades indígenas afetadas. Há também a previsão de indenização pela restrição de algumas áreas, que são usufruto dos indígenas. Então tem esses mecanismos também econômicos, financeiros previstos. Algo que a gente não pode deixar de discutir. Esse projeto está desde 2020 na Câmara dos Deputados. E essa urgência colocada em 2022, a justificativa para ela é a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia. O Brasil é altamente dependente de fertilizantes do leste europeu. Então, a medida aparece, entre aspas, vou colocar aqui, como uma solução para que o Brasil diminua sua dependência da importação de fertilizantes. Alegam muito que este projeto será importante para a exploração de jazidas de potássio em áreas indígenas. Tá? Alguns estudos, como na Universidade Federal de Minas Gerais, alegam que não é bem assim. Em terras indígenas, nós temos apenas 11% das reservas de potássio. Além de tudo, a exploração, a logística para a exploração nessas áreas, ela é bem complicada. Então, isso não resolve este problema imediato. Então, muitas reflexões precisamos fazer. Será que esse projeto aí, ele vai resolver esse problema, essa dependência de importação de fertilizantes? Será que há um custo-benefício que justifique esse tipo de intervenção em áreas indígenas? Ou será que não é mais um projeto daqueles que vamos abrir a porteira para a boiada passar? São muitas reflexões que nós precisamos fazer. Ok? Eu volto daqui a pouco com as demais notícias da semana. Pessoal, dando continuidade ao Top Atualidades, eu trago agora uma questão de economia nacional, algo que provavelmente afetou a sua rotina nesta semana. Petrobras eleva preço da gasolina e do diesel. Então, depois de 57 dias sem anunciar reajustes, a Petrobras afirmou que as refinarias elevarão o preço da gasolina e do diesel. Para a gasolina, essa alta será de 18% e para o diesel, quase 25%. Além do diesel e da gasolina, a Petrobras também anunciou que o valor do GLP, o gás de cozinha, também subirá, uma alta de 16%. Então, se a gente pega desde 2020, há uma constante alta no preço dos combustíveis. Vamos pegar aqui, ó, esse meu gráfico mostra mais ou menos isso, olha a tendência. Uma tendência de elevação. Em 2021, para vocês terem uma ideia, em 2021, a Petrobras elevou 11 vezes, galera, 11 vezes o preço dos combustíveis. Os combustíveis foram os grandes vilões
da inflação brasileira de 2021. E agora, em 2022, novamente um reajuste. Esse valor colocado pela Petrobras é nas refinarias, mas obviamente ele será repassado para o consumidor final nos postos de combustíveis. A gasolina em alguns estados aí já está batendo R$ 8,00 o litro, é isso mesmo, né? Pois é. Qual a justificativa, Márcio? A justificativa da Petrobras é uma redução na oferta global de derivados do petróleo. A Rússia, grande produtora mundial de derivados do petróleo, está numa guerra com a Ucrânia. Então isso tem afetado, né, a exportação para países ocidentais. E com essa redução na oferta global, a Petrobras afirma não ter outra saída a não ser elevar o preço dos combustíveis para conseguir competir com o mercado mundial. Então é uma questão de se ajustar ao mercado mundial, segundo a Petrobras. Eu chamo a atenção de vocês que em 2021 a Petrobras registrou um lucro recorde. Foram 106,7 bilhões de lucros da Petrobras em 2021. Petrobras registrando lucro extraordinário e nós pagando por um preço bem salgado aí nos combustíveis, né? O tema tem relação com combustíveis, com inflação. Sugestão de leitura: Petrobras reajusta preços da gasolina, diesel e gás de cozinha. Já que eu comentei um pouquinho sobre a Rússia, no caso da Petrobras, vamos ver o que está acontecendo essa semana. Obviamente, várias notícias nós tivemos sobre a Rússia e eu trago uma que vale a pena destacar. O porta-voz do governo russo deu uma declaração. Isso foi reafirmado pelo presidente Vladimir Putin, que a guerra, ou a operação, a Rússia não chama de guerra, né? A operação na Ucrânia pode acabar num instante, desde que a Ucrânia cumpra, aceite os termos estabelecidos pela Rússia. Então a Rússia elencou ali algumas exigências. Se a Ucrânia aceitar, de boa, a Rússia acaba com a operação. Quais são esses termos? Primeiro termo, rendição militar. É que a Ucrânia se renda militarmente. Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, que a Ucrânia realize uma mudança na sua Constituição. Uma mudança para garantir que ela não vai aderir à OTAN e nem à União Europeia. Então a Rússia quer a Ucrânia longe da União Europeia e longe da OTAN. Por fim, reconhecimento da Crimeia, que foi tomada pela Rússia lá em 2014, né, 2014-2015, e das regiões de Donbás como independentes, que a Ucrânia reconheça aquelas regiões como independentes e, obviamente, elas vão ser ali incorporadas à Rússia. Então, essas são as exigências do governo Vladimir Putin. Ou seja, ele quer que a Ucrânia reconheça que perdeu a guerra, que ela se afaste do Ocidente e fique ali sob influência russa, que reconheça que aqueles territórios são independentes, não são mais ucranianos. Na primeira tentativa de conversa, isso não avançou. Vários países estão querendo intermediar um possível acordo de paz. A Turquia se candidatou, a China também se candidatou, Israel. Então muita gente, o Macron, o presidente francês, também transitando por ali, muita gente querendo intermediar este acordo. Por enquanto, isso não avançou. Tá? O tema tem relação com guerra na Ucrânia, Rússia versus OTAN. Sugestão de leitura: reunião entre ministros de Ucrânia e Rússia termina sem acordo. Agora uma questão de saúde pública e internacional, um fato bem curioso. Morre homem que recebeu transplante inédito de coração de porco nos Estados Unidos. Início de 2022, nós tivemos uma notícia animadora, de certa forma. Um caso inédito, em que um homem recebeu transplante de um coração de porco geneticamente modificado. Então ele recebeu, foi comemorado. Por quê? Há uma grande falta de órgãos no mundo. Pra vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, 17 pessoas morrem por dia por falta de órgãos. Elas estão ali na fila para receberem transplante, não conseguem sobreviver. E aí,
Em 2021, aquilo que é mais ou menos como a Anvisa no Brasil, a FDA, né, a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, ela autorizou para essa cirurgia de emergência. Este homem, ele não tinha mais condições de sobreviver, né, ele dependia de aparelhos, e aí ele quis fazer essa tentativa de receber o transplante de um coração de porco geneticamente modificado. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos autorizou e ele recebeu. Foi até comemorado, né? Porque, olha, estamos aí dando alguns passos importantes. E agora, praticamente 2 meses depois deste procedimento, este homem morreu. Beleza? O tema tem relação com saúde, com ciência, sugestão de leitura. Homem recebe coração de porco em transplante inédito nos Estados Unidos. E para fechar as notícias da semana, eu trago um resultado de eleição no mundo. Coreia do Sul elege presidente conservador em meio à crise e explosão de Covid. Tivemos eleição na Coreia do Sul e o vitorioso lá, vou tentar falar o nome dele, hein? O Yoon Suk-ae. Yoon Suk-ae, ele será o próximo presidente da Coreia do Sul. Venceu a eleição. Ele é conservador. Importante a gente destacar isso aqui, tá? Já vou colocar a letra C para você lembrar aqui. A letra C vai ser o nosso elemento de ligação. Na Coreia do Sul, eu tive a eleição de um presidente C, conservador. Vantagem, a eleição apertadinha. 0,6% a diferença entre ele e o segundo colocado, 0,6%. O Yoon Suk-ae, né? Ele era procurador, né? E ele ficou muito conhecido pela sua atuação no caso que levou à prisão uma ex-presidente, a Park Geun-hye. Park Geun-hye, ela foi condenada por abuso de poder. E esse procurador teve uma atuação muito forte no caso. Ele chegou a ser aliado do atual presidente, o Moon Jae-in, depois eles romperam. Então, o conservador assumirá a presidência da Coreia do Sul e já assume com alguns desafios. O país vive uma explosão de casos de Covid-19, há uma grave crise imobiliária na Coreia do Sul. Aproveito para recomendar um filme, quem não assistiu, Parasita, um filme que fala muito sobre condições na Coreia, vale a pena, tá, galera? Relações entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, relações tensas, então ele tem aí muitos desafios na sua agenda política, ok? O tema tem relação com política internacional, com eleições. Quem é Yoon Suk-ae? Uma espécie de Moro da Coreia do Sul que acaba de se tornar presidente. Eu volto daqui a pouco com o nosso desafio da semana. Pessoal, desafio da semana em tela. Primeira dica que eu sempre dou para a gente resolver uma questão é ler o enunciado com calma. Vamos lá junto? Vou pegar a canetinha e a gente vai rabiscando junto. O grupo extremista interrogação confirmou, nesta quinta-feira, a morte de seu líder, Abu Ibrahim al-Qurashi, e já nomeou um sucessor. A confirmação veio pouco mais de um mês depois que os Estados Unidos anunciaram a morte do líder em uma operação na Síria. Os extremistas juraram sua lealdade ao novo chefe, Abu Hassan al-Hashemi al-Qurashi. Então, o que o enunciado diz pra gente? Que tem um grupo extremista, interrogação, não sabemos o nome dele, que confirmou a morte do ex-líder, Abu Ibrahim al-Qurashi, e já nomeou um sucessor. O enunciado diz ainda que essa confirmação veio um mês depois que os Estados Unidos anunciaram a morte deste líder em uma operação na Síria. Tá? Aí vem o comando da questão, o que a questão espera do candidato. A notícia faz referência ao grupo terrorista OPA, uma questão clássica de atualidades, que pergunta o nome de alguém, o nome de uma instituição, o nome de um grupo, ok? Então, o que nós temos para resolver a questão? Que esse grupo
atua na Síria, essa é uma informação interessante, né? Porque se o líder foi morto numa operação dos Estados Unidos, durante uma operação dos Estados Unidos na Síria, esse grupo atua na Síria. E uma outra informação interessante é o nome, né? Abu Ibrahim al-Qurashi. Então tem 3 possibilidades para você resolver a questão. Primeiro, ter visto essa notícia, ter acompanhado esse fato. Se você acompanhou o fato, suave, vai lá e marca a alternativa. Tá, Márcio, eu não acompanhei o fato, então eu tô perdido, tô lascado? Não, tem outra forma. Você sabe quem é Abu Ibrahim al-Qurashi? Conhece algo sobre ele? Márcio, também não conheço. Calma, ainda tem mais uma forma da gente resolver a questão. Você sabe que grupo terrorista se destaca por atuar na Síria? Ah, Márcio, acho que por aí dá para resolver. Então vamos resolver junto. O que você marcou? Alternativa A, Estado Islâmico? Alternativa B, Al-Qaeda? Alternativa C, Boko Haram? Alternativa D, Hezbollah? Ou E, Hamas? Pausa o vídeo para responder. Despausou? O que você marcou? A, B, C, D ou E? Alternativa correta? Alternativa A, galera. Se refere ao grupo terrorista Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico, ele confirmou a morte do seu ex-líder, o Abu Ibrahim al-Qurashi. Os Estados Unidos já haviam anunciado a morte do Ibrahim al-Qurashi. Os Estados Unidos realizaram uma operação na Síria e durante essa operação na Síria, o Ibrahim al-Qurashi se explodiu, se matou, tá? E agora o Estado Islâmico confirma a morte deste líder. O Estado Islâmico, além de confirmar a morte, anunciou o nome do substituto, Abu Hassan al-Qurashi. Eu sempre gosto de falar do Estado Islâmico porque, mesmo que não caia diretamente sobre ele na sua prova, você pode resolver uma outra questão. Eu vou dar um exemplo. Prova do Tribunal de Justiça de São Paulo em 2021. Caiu uma questão lá que falava sobre a visita do Papa em um país, que era algo inédito, e comentava também que nesse país existia atuação do grupo Estado Islâmico. Beleza. Então vamos falar sobre o Estado Islâmico agora, para você ver como que saber sobre o Estado Islâmico ajudaria a resolver essa questão e ajuda a resolver outras questões também. O Estado Islâmico, ele é um grupo jihadista, um grupo radical, tá? Ele tem uma interpretação radical do islamismo e esse grupo se aproveitou da guerra civil na Síria, da guerra no Iraque, para se estabelecer. A proposta do Estado Islâmico é criar um Estado com uma interpretação rígida do islamismo. Ele quer construir um califado e conseguiu atuar aí de forma constante na Síria e no Iraque. Com o passar dos anos, esse grupo foi sendo contido e sua área de atuação diminuiu muito. Ele quase que desapareceu, restando ali em pequenos pontos na Síria e no Iraque. Em 2021, chamou a atenção um possível ressurgimento do grupo. Alguns atentados foram realizados e atribuídos ao Estado Islâmico. Desde então, os Estados Unidos têm repreendido este grupo, tanto que, numa dessas operações na Síria, o ex-líder, o Abu Ibrahim al-Qurashi, acabou morrendo. Beleza? Então, conhecer sobre o Estado Islâmico ajuda a resolver outras questões que podem não estar diretamente relacionadas a ele. Suave? Sobre as outras alternativas, vou aproveitar aqui só para falar. Então, a Al-Qaeda, pessoal, ela não tem uma área de atuação específica, ela acaba atuando em vários países do Oriente Médio. A gente vai ter registros no Afeganistão, de grupos ligados à Al-Qaeda no Iêmen, então ela tem várias áreas de atuação. O Boko Haram, ele se destaca principalmente por atuar na Nigéria e em outros países da África. O Hezbollah é um movimento político paramilitar que atua no Líbano. E o Hamas é um grupo, um movimento de resistência palestino, ok? Então tem sua atuação na região da Palestina, na região próxima a Israel. Beleza? Então, nessa questão, a alternativa correta, Estado Islâmico, que atua principalmente na Síria e no Iraque. Beleza? Eu agradeço a companhia de vocês e até a próxima semana com mais um Top Atualidades. Um abraço, meus amigos!
Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos.